chegue, né, dizendo que na sua época é que era bom, como vocês eram adolescentes, porque não tinha internet, porque a internet é um mal, porque a internet, ou seja, desqualificar a internet, né? Desqualificar as vivências deles online, chamando isso de uma coisa inútil para a vida deles, isso é uma coisa que não é muito legal, não é muito legal porque vocês já vão chegar mostrando que existe aí uma situação, uma divergência de interesses muito grande e que aí o diálogo não vai ser estabelecido. Então, não vamos entrar, até porque nem tudo, ou até a grande maioria daquilo que o seu filho ou a sua filha vê e pesquisa na internet, não são bobagens, não é? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, teve uma pesquisa que foi feita pelo Comitê Gestor de Internet do Brasil, a CGI, né, do Brasil, que eles perceberam uma coisa: os adolescentes usam a internet todos os dias. Aliás, os adolescentes só não, né? Os adultos também. Nós também usamos a internet todos os dias. Os nossos adolescentes, idem, né? E eles viram que desses adolescentes, 83% disseram que utilizam a internet para assistir filmes. 79% disseram que usam a internet para enviar mensagens, tipo WhatsApp, né? Ou mensagens mesmo aquele lá do Message, mas geralmente é o WhatsApp, Telegram, enfim, esses aplicativos, né, de mensagem que existe, o TikTok, enfim, todos esses que a gente vê agora aí, cada dia surge um novo, não é? Enfim, 76% diz que usava a internet para fazer pesquisa para a escola. E como essa pesquisa foi feita o ano passado, né, em 2020, de fato, muitos deles usaram a escola, usaram a internet para fazer esse tipo de pesquisa, porque eles passaram a ter aula, né, através da internet. 68% disseram que era para verificar suas redes sociais, para estar nas redes sociais. Que a gente sabe também que isso é algo hoje muito frequente, não só na vida do adulto, como também na vida do adolescente. 55% disseram que era para ler notícias e 31% para saber notícias sobre saúde. Acho que bem influenciados pela questão do Covid, enfim, que a gente estava num momento de muita tensão nesse sentido, né? Então, a gente pode ver que eles buscam a internet, né, para assistir, para estar ligado a todas essas situações. Então, a gente vai ver que a internet, né, eu só consegui enxergar a internet assim, como sendo uma grande praça de passeio dos nossos filhos, né? É uma praça onde eles tanto têm entretenimento, como eles também, né, se envolvem e se informam de causas sociais. A gente vê que eles têm das atividades escolares, né, para essa comunicação com os amigos. E nessa internet, o que vai acontecer? Eles vão circular num universo, né, de informações fantástico, né? Acho que nunca na vida a gente teve tanta informação tão facilmente disponível como a gente tem hoje pela internet. Eles vão poder acompanhar e descobrir personalidades. A gente nunca teve tão próximo dos nossos ídolos, das pessoas que a gente admira, né? E mais, no horário e no momento que a gente quer. Né? Por exemplo, se eu admiro uma determinada pessoa, como, por exemplo, o Clóvis de Barros, né? Que eu adoro assistir as coisas dele, o Pedro Calabres ou outras figuras, né? A Esté Perel, que é uma sexóloga que eu admiro bastante, se eu quero ouvi-la, né? Eu estou a um clique. É só eu colocar qual é o assunto que eu quero ouvir dessa pessoa falando e me aparece lá um vídeo, eu clico e eu me informo e eu estou perto dela, né? Ou perto dele. Então, a mesma coisa acontece com os adolescentes. Então, tem um youtuber, tem um artista, tem um professor, tem uma figura que eles tenham admiração, eles vão colocar lá
no seu celular e rapidinho eles vão poder, né, ter essas informações, circular com essas informações e ter acesso a isso. Então, o mundo hoje é um mundo muito dinâmico, de muitas possibilidades, né? De muitas oportunidades que essa vida virtual, que esse mundo digital traz tanto para o adulto como também para o adolescente e para a própria criança. Então a gente tem que ter uma sintonia e a gente precisa ter um conhecimento sobre que mundo digital é esse. Porque nesse mundo digital, nessa comunicação fácil que eles têm, não só para absorver informações, mas também para eles também se comunicarem, a gente vai ver, né, que é uma coisa fantástica ele poder estar ali com os pares deles, ou seja, quero falar com o meu amigo e mais, sem agora ter que levar bronca, porque o preço da ligação telefônica era muito cara quando vocês eram adolescentes. Mas hoje, com a internet, a gente paga um pacote e tanto faz. Se você ficou 1 hora, ou se você ficou 2 minutos, ou se você ficou o dia inteiro conversando com alguém pela internet. Então, o custo, né, o valor financeiro dessa atividade, hoje em dia não mexe mais no bolso dos pais, né? A não ser que eles vão comprar outras coisas dentro da própria internet. Mas o uso simplesmente dessa comunicação se tornou muito mais acessível, né? E eles saber mais, né? Ter a possibilidade de conversar com seus pares ou de buscar informações onde eles vão poder saber mais sobre aquilo que eles estão interessados, principalmente sobre aqueles jogos que eles estão brincando ou sobre um determinado outro tipo de jogo, seja ele virtual ou não, ou enfim, coisas que estão ali buscando, né, o interesse deles. Isso é uma coisa muito, muito fantástica, né? Porque ele desenvolve suas capacidades. E não só desenvolve suas capacidades, como ele também, através da internet, tem a possibilidade de mostrar o seu talento. Seja através de se tornar um youtuber ou mesmo de simplesmente mostrar para os seus amigos o que ele faz, o que ele é capaz. Enfim, as pessoas conseguiram, através da internet, ter um acesso as informações e promover informações também, que é o que eu estou fazendo aqui. Há um tempo atrás, para poder ter uma possibilidade de estar com vocês, eu teria que ser convidada por uma escola, ou por uma rede de televisão, ou por uma empresa, ou seja, por algum lugar que pudesse juntar pais para que eu pudesse conversar com os pais. Hoje não. Hoje eu entro aqui, dia de quinta-feira, às 13 horas, e falo com vocês e converso com vocês. E se vocês não estão disponíveis nesse horário para conversar comigo, fica gravado, vocês podem assistir num outro momento. Então, o mundo, né, digital é um mundo fantástico, é um mundo que nos traz muitas oportunidades e muitas possibilidades. E tem uma coisa muito interessante para os nossos meninos e meninas. Eles podem circular nesse mundo digital sozinho. E esse fato é o fato que fascina o adolescente e é o fato que preocupa nós, pais e educadores, né? Por quê? Porque a gente sabe que na adolescência, esse nosso adolescente, ele ainda não desenvolveu uma capacidade crítica capaz de negociar, né, principalmente dependendo da idade deles, capaz de negociar determinadas situações. E que situações são essas que eles estão vivendo? Muitas vezes a gente não sabe. Que mundo é esse que eles estão invadindo? Muitas vezes a gente não sabe. Ora, até quando o contato dos adolescentes eram só presenciais, muitas vezes as mães e os pais não tinham a menor ideia o que estava acontecendo com seus filhos. Imagine hoje que esse contato é um contato através de um mundo virtual. Então é claro que esse adolescente, ele agora tem mais um mundo que ele mergulha sozinho, que, portanto, a gente não está junto, a gente não está ali do lado, né? A gente não sabe exatamente com quem, o que e que emoção isso está trazendo para eles e como que eles estão lidando exatamente com isso. Então, a gente vê aí que, ao mesmo tempo que isso é um fascínio para eles, porque eles estão
desbravando, né, essa praça com todas essas possibilidades e oportunidades, eles também estão em uma situação de vulnerabilidade. Como a gente está no mundo, né? A gente não está livre no mundo que não é digital. O mundo presencial também tem os seus riscos, também tem os seus perigos. E a gente consegue, né, traçar com eles formas de conviver nesse mundo presencial de tal jeito que a gente, se não eliminar, mas pelo menos diminuir essa vulnerabilidade dos nossos meninos e das nossas meninas diante de determinadas circunstâncias desse nosso mundo presencial. E, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer a mesma coisa hoje com esse mundo digital. E é por isso, né, que eu estou aqui e aproveitando, né, que vocês já estão aqui comigo, né? Já aquecemos um pouquinho para a gente tentar entender que mundo é esse que estão os nossos filhos. Eu queria perguntar para vocês, né? O que os pais querem, o que os pais querem saber, né? O que as mães querem saber sobre os seus filhos quando ela pega o celular deles escondido? O que a gente teme encontrar? Quem poderia? Vamos lá, vamos começar a participar. Vamos fazer uma live mais participativa. Então, o pessoal que está no Instagram, no YouTube, no Facebook. Oi, Zenilce, tudo bom com você? Que bom vê-la por aqui. Então, vamos lá, vamos começar a participar. Coloca aí para mim nos comentários. O que você quer saber quando você pega o celular do seu filho ou da sua filha? O que você está querendo saber sobre ele? Eu lembro, essa história eu só me lembro de uma mãe, né? Tem uma mãe que ela estava tão fissurada com relação a essa história de controlar a vida do filho dela no mundo virtual, que ela disse que... E ele percebeu que ela estava controlando, então o que ele acabou fazendo? Ele colocou para abrir o celular dele com as digitais dele, né? E ela, muito esperta, né, me contou aqui, acho que foi até aqui numa live, ela me contou que o que ela fazia era, quando ele dormia, ela pegava o dedinho dele, botava lá no celular dele, abria o celular e se informava sobre tudo o que estava acontecendo com ele. A Ana está colocando aqui, saber se estão a dizer a verdade. Mas sobre o que, Ana, exatamente, né? A verdade, o que a gente teme, né? O que a gente sabe, teme que os nossos filhos estão fazendo, né? Que a gente vai lá e vai futucar, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, vai futucar, vai mexer no celular deles. Porque é uma coisa extremamente interessante. Quando você fala, saber se eles estão dizendo a verdade, aí a gente traz um elemento que a gente vai ver daqui a pouco, que é um elemento crucial nessa nossa relação, que é a desconfiança, né? A gente precisa exatamente do oposto para a gente poder se relacionar com os nossos filhos de uma forma que seja produtiva, né? E com isso a gente conseguir que eles não mintam, né? Se aquilo que nos dizem corresponde ao que andam mesmo a fazer. Sim, tudo vai depender, né? Na verdade, o que você está me dizendo é que quando você pega o celular é para checar, né, se você pode confiar naquilo que ele disse para você que tinha feito ou que estava assistindo, né? Ou com quem eles estavam conversando, né? Relações abusivas, aqui a Ana Paula colocou que ela teme relações abusivas, conteúdo com violência, pornografia, exatamente. A confiança acho essencial e a questão é saber se podemos mesmo confiar. Muito legal. É isso aí, gente. A gente, quando pega um celular escondido dos nossos filhos, a gente quer checar, primeiro, né? A gente quer checar o que eles estão vendo, né? Porque, pelo que a Ana Paula colocou aqui, existe uma questão que é a questão do nosso medo, né? Os nossos receios do que eles estão vulneráveis nesse mundo digital.
Então, eles estão vulneráveis nesse mundo, com a possibilidade, né, de, como é que diz? De vivenciarem situações e circunstâncias que sejam situações que coloquem eles em risco, de riscos muito graves, como essa questão do abuso sexual, como essa questão, né, do relacionamento abusivo, né, de pornografia. Então, a gente vai ver que essas são situações. Então, um dos pontos importantes da gente ver é o que eles estão assistindo, né? Então, esse é um dos pontos. Será que o que ele está assistindo é aquilo mesmo que ele me disse que está assistindo? Né? Que é a colocação que a Ana fez. Será que eles de fato estão assistindo? Como eu posso ter garantias que eu posso confiar no meu filho ou na minha filha para ele poder ter a liberdade de usar o seu celular sem que a gente esteja ali controlando o que eles estão vendo ou o que eles estão deixando de ver, não é? Então, a gente precisa ter algumas garantias. Mas será que essas garantias funcionam? Porque uma coisa que eu pude ver, eu tenho um vídeo que eu publiquei na internet, já tem uns 2 anos, que se chama assim, Filhos Também Têm Privacidade. E é muito interessante, porque nesse meu vídeo, quem mais, como é que diz, responde a esse meu vídeo, quem mais faz comentários nesse meu vídeo, exatamente são os adolescentes, né? Os adolescentes são as pessoas que mais vão lá e colocam. Então, ele diz, minha mãe não confia em mim, eu queria que a minha mãe assistisse a esse vídeo. E aí, mas a minha mãe pensa que controla tudo, mas na verdade eu carrego meu celular e eu apago. E esse é um outro grande temor que a gente tem. É da gente fazer uma negociação, deixar tudo escrito, tudo determinado, e como eles sabem que a gente vai mexer no celular deles, eles terem medo, né, que a gente descubra alguma coisa e aí apagam e deixa tudo zerado, né, diríamos assim. Então, existem algumas situações que são situações, não é, que a gente controla, e tem outras que a gente não vai conseguir controlar. Então, esse fato que a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da confiança, esse fato da confiança, ela é crucial. Agora, para isso a gente precisa, na verdade, construir com os nossos meninos e as nossas meninas uma rotina digital, né? A gente precisa, primeiro, observar, né, como foi colocado aqui pela Ana Paula, observar o que eles estão assistindo, né? O que eles estão vendo, que tipo de conteúdo, né, eles estão vendo. Porque eu sei que muitas vezes um dos pontos é a gente controlar, né, o tempo que eles ficam na internet. Por quanto tempo eles ficam na internet? Então, a gente fica com medo deles se viciarem, deles não darem atenção para as questões da escola. Enfim, tem uma série de questões que acabam ficando envolvidas com essa situação e que criam temor, né, na gente, e aí a gente acaba tentando negociar esse tipo de situação, diminuindo o tempo, tirando o celular. E isso, muitas vezes, gente, não é o mais eficaz. O mais eficaz, na verdade, é a gente entender, né, o que eles estão vendo, né? Quais são esses conteúdos que eles estão assistindo. Uma outra coisa que é bem importante da gente observar é que tipo de interação, né, ou de inter-relação meu filho ou minha filha está tendo. Então, sei lá, que tipo de bate-papo ele tem, que tipo de filmes ele assiste, que tipo, né, que tipo de pesquisa para a escola eles estão fazendo, quais são os jogos que eles estão jogando. Ou seja, se inteirar da vida digital do seu menino e da sua menina. Do mesmo jeito que a gente se inteira da vida deles no mundo presencial. Então, no mundo presencial, o que a gente faz? Quando a gente vai buscá-los na escola, a gente pergunta, e aí, filho, como é que foi? O que aconteceu na escola? Teve alguém novo na sua sala de aula? Com quem que você conversou hoje? O que tipo de novidade que aconteceu? O que você aprendeu? Teve alguma coisa de diferente? Como é que você se sentiu hoje na escola? Então, a gente vai fazendo uma série de perguntas para eles.
Com o mundo digital, a gente precisa fazer a mesma coisa. Não é só a gente limitar o uso, mas é tomar conhecimento de como ele se envolve com esse mundo digital. Porque aí quando você já pergunta para ele, né, o que é que ele está assistindo, deixa eu ver, que filme que você está vendo? Deixa eu ver que filme que você está vendo. Na hora que você pega o celular dele para ver que filmes que ele está assistindo, você já vai ter ali ideias, né, do que ele está pesquisando na internet, né, que tipo de filme que ele está tendo acesso na internet. Então você já vai tendo essa noção quando você conversa com eles sobre os filmes que eles estão assistindo. Ai, filho, esse filme é tão legal, eu queria tanto assistir ele com você. Vamos assistir juntos? Já é uma outra possibilidade de interação. E aí vocês vão assistir junto. Dentro desse filme, pode ter situações e circunstâncias que mereçam que vocês expliquem para os seus filhos o que é que está acontecendo, né? O que é que ele entendeu daquilo que aquele filme trouxe. Ou, por exemplo, com quem que eles estão conversando. Eu estou conversando, com quem que você está falando agora? Eu estou falando com fulano, Beto. É mesmo? É. Então fala para ele que eu mandei um beijo, mandei um abraço, se é alguém que você conhece. Se você não conhece, filho, com quem é essa pessoa que eu nunca vi você falar aqui em casa, que você disse que está conversando, o que você está conversando com ela? E aí você vai descobrindo, se inteirando, né, do que tipo de bate-papo é esse que eles estão tendo. Outras coisas são também, né, as reações emocionais que você vai observando no seu filho e na sua filha. Como é que eles estão? Quando eles, sei lá, tá ali no WhatsApp, observa como é que ele tá, qual é a reação que eles estão tendo, como é que eles estão se portando, estão se excluindo demais, estão saindo do seu campo visual, puxa para perto de você, do mesmo jeito que você faria em uma atividade que fosse presencial. Então, puxa para perto de você. Claro, você não precisa ficar ali o tempo todo, mas observa como é que teu filho, a sua filha está lidando com essas... Eita, caiu de novo a minha internet, acho que é aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Aqui a Ana Paula colocou que na casa dela ele também apagam o que estão vendo, e que acaba ficando difícil, né? Ficando difícil de entender, de saber o que eles estão fazendo. Bom, vamos ver se volta. A minha energia hoje, ela resolveu cair o tempo todo, então ela cai e volta, cai e volta, caiu de novo. Deixa eu ver aqui se... Deixa eu tentar novamente aqui entrar no Facebook e no YouTube. Tem que dar um tempinho. Ainda não consigo. Bom, eu vou continuar por aqui pelo Instagram. Que pelo menos no Instagram eu continuo. Acho que no Instagram tá tudo bem, né? Vocês estão me ouvindo, né? Põe um dedinho aí pra mim, pra eu saber que no Instagram tá funcionando. Vocês estão tão quietos, eu faço as perguntas, vocês não estão participando. Vamos lá, gente, vamos participar aqui. Vamos participar. Bom, então, a gente precisa observar essas reações, a gente precisa observar... obrigada, Andréa. A gente precisa observar... Obrigada, Ana. O que está acontecendo com eles? Como é que eles se portam, né, diante dessas situações? Porque o grande desafio da gente fazer essa construção da confiança é que a gente precisa negociar com os nossos meninos e meninas, não é? Os limites e a liberdade, né, que eles têm para lidar com esse mundo virtual. Então, do mesmo jeito que a gente negocia a liberdade deles no mundo presencial, a gente também precisa negociar a liberdade deles no mundo digital. Então, esse mundo digital, ele precisa, né, ser negociado. Então,
estabelecer regras, a gente dizer, Helena, eu digo para eles que eles não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem fazer aquilo outro. E aí eu vou lá e vejo que, sabe, eles não fizeram nada daquilo que a gente acordou. Mas só que não foi um acordo feito com ele, né? Foi uma coisa que você ditou que era para ele fazer. Então a negociação é um acordo que a gente faz conjunto. E para isso, só estabelecer as regras a serem cumpridas, elas não são suficientes para que os nossos meninos e as nossas meninas consigam, né? Peraí, deixa eu entrar aqui. Acho que agora voltou aqui. Para que os nossos meninos e as nossas meninas, eles consigam cumprir aquilo que está estabelecido por você. Estabelecer as regras a serem cumpridas, elas não são suficientes agora entrou aqui para que os nossos meninos e as nossas meninas que é melhor eu sair consigam, daqui. Né? Peraí, deixa eu... Pronto. É melhor não mexer. Eu vou ficar fora do YouTube e do Facebook. E o Tiago coloca por aqui pelo Instagram, como ele já vem fazendo, tá? Coloca um dedinho aí, Tiago, de que tá legal e que você vai dar continuidade desse jeito, porque senão vai ficar aparecendo a minha voz aqui de fundo. Bom, então, dando continuidade, vou esquecer aqui o Facebook e o YouTube, vou deixar por conta do Tiago, ele está retransmitindo através do Instagram. Então, gente, o que eu vejo aqui é que quando a gente vai negociar os limites e a liberdade dos nossos meninos e meninas em relação a esse mundo digital, a gente precisa ir mais além do que estabelecer regras. A gente precisa desenvolver a capacidade crítica dos nossos meninos e meninas, né? A gente precisa desenvolver uma habilidade neles para perceberem os riscos, uma habilidade para eles poderem dar respostas nessas situações de riscos que sejam respostas seguras, que a gente se sinta tranquila diante dessa situação, ou tranquila, ou pelo menos menos preocupada, né? Ou menos preocupante diante de circunstâncias que eles possam viver. E obviamente que para isso a gente tem que desenvolver a gente precisa desenvolver essa capacidade crítica de acordo, né, com a idade de cada um dos nossos meninos e de nossas meninas. Então, se eu tenho um filho que tem 9, 10 anos de idade, que está assistindo, que está na internet, eu tenho que saber o que é compatível com a idade dele nesse momento, e aí vocês vão encontrar, né, sites aí que falam sobre quais são os cuidados, né, de segurança que a gente tem que ter com cada uma dessas idades, como, por exemplo, o SaferNet, que é um site que é um estudioso, né, desse tipo de situação. Mas é muito importante também que a gente conheça o nosso filho e a nossa filha, que a gente saiba quem são eles agora nessa idade, o que eles já sabem, o que eles estão buscando, para a gente poder, e do que eles são capazes de entender em termos dessa situação, dessa circunstância que eles estão vivendo naquele mundo digital. E para isso, né, eu tenho que saber do que ele é capaz de aprender, do que ele é capaz de se posicionar, do que ele é capaz de ter, como é que diz, confiança, dele ter percepção. E para isso eu tenho que conversar com meu filho, eu tenho que conhecê-lo. E para isso eu tenho que estabelecer não uma liberdade total, uma liberdade infinita para um garoto de 9, uma garota de 9, 10 anos, 11, 12 anos, 13 ou até mesmo 18, não é? Embora com 18 a gente já não tenha mais tanto controle, tanta possibilidade, né, de negociação, mas sempre é possível a gente negociar. Mas negociar de acordo com o quê? Com aquilo que eles dão conta. Então, se eu tenho uma criança, essa criança, ela tem limites da sua própria capacidade cognitiva, limites da sua própria capacidade de percepção e de construção da crítica, porque eles estão nesse momento de construção da crítica. E é aí que a gente tem que tomar todo cuidado, é aí que a gente, e é por isso
É aí e é por isso, né, que a gente precisa estar acompanhando, que a gente precisa estar junto, caminhando junto com os nossos adolescentes. Então, você vai fazer essa construção, né? Ou seja, você vai ter uma confiança que seja compatível com essa capacidade da criança ou do adolescente. Então, se a gente vai dizer assim, mas qual é exatamente o tamanho para uma criança de 8, 9, 10 anos de idade, o tamanho dessa liberdade? Ela é proporcional à maturidade e a essa capacidade dele saber e de perceber o risco que ele está correndo. Se você tem em casa uma criança ou uma adolescente que ainda está no momento que ela não tem essa capacidade, então você tem mesmo que fazer uma negociação de limite e estar num controle muito maior daquilo que eles estão fazendo e daquilo que eles estão assistindo. Se você tem um adolescente que já tem uma capacidade crítica, que você consegue conversar, desenvolver com ele um tipo de relação e de conversa que é mais ampla, ou seja, que ele já consegue perceber e lhe dar respostas que você saca que ele é capaz de lidar com determinadas situações, você vai construindo um entendimento sobre o que o seu filho é capaz, o que a sua filha é capaz, e você vai sabendo e percebendo de que forma, né, você e até onde você pode, de fato, dar liberdade, né, e não invadir a privacidade deles de acordo com aquilo que está acontecendo, de acordo com as respostas e a capacidade que eles demonstram para você, né? Então, isso é uma coisa da gente tem que ter clara. Agora, existe uma questão aí que é muito importante a gente ter em mente, não é? Porque eu lembro uma vez que eu estava fazendo um curso e o professor desse curso, ele dizia assim, você vê aquilo que você cria e você tem aquilo que você vê. Ora, se eu quero confiança dos meus filhos, se eu quero olhar para os meus filhos com confiança, se eu quero desenvolver isso, então eu preciso, né, criar essa confiança. Se eu não enxergar a confiança, então, por exemplo, como a Ana colocou, não, eu pego o celular dele para checar se ele está dizendo a verdade. Se eu já estou enxergando que eles estão mentindo, eles vão mentir. Você vai ver mentira, né? Na verdade, não é nem que eles vão mentir, mas você vai enxergar mentiras. Por que você vai enxergar mentiras? Porque a nossa postura, a forma como a gente está lidando com a situação, mostra para os nossos filhos que a gente não é capaz de suportar a verdade. E se eu não sou capaz de suportar a verdade, os nossos filhos fazem duas atitudes. Uma, ou não conta, né, omite para nos proteger, ou para poder ele não trazer, não é, um desgosto, né, diríamos assim, para as mães, e ao mesmo tempo, não é, ele não correr o risco de deixar de ser amado, né, de se sentir rejeitado por essa mãe, ou então ele mente, né, porque ele tem medo de ser castigado. Ele tem medo de não ser entendido, ele tem medo de ser punido. Então, é por isso que os nossos filhos muitas vezes mentem. Se eu não quero que o meu filho minta, se eu quero que o meu filho me fale o que eles estão fazendo e, de fato, aquilo que ele está fazendo é o que está acontecendo, eu tenho que ter uma relação de confiança com esse meu filho. Ela precisa ser construída. Então, quando a gente tem uma relação de confiança com os filhos, a mentira não vai fazer parte. Ou pelo menos não mentiras que sejam mentiras que destruam essa relação, que coloquem os nossos filhos em risco, não é? Então existe uma probabilidade muito grande dessa relação ser uma relação de confiança que a gente não precisa ficar tocalhando nem pegando as escondidas como essa mãe colocou, né? Enquanto o filho dorme, vai lá, bota digital, ou então outra que pegava, botava o rostinho dele na frente do celular e destravava, ia lá e cutucava e ia ver o que era que estava acontecendo com eles. Ora, quando a gente faz esse tipo de situação, esse tipo de investigação por debaixo dos panos, quando a gente faz esse tipo de atitude, né, que é uma atitude que eles se sentem invadidos, eles se sentem, sabe, desprestigiados, desqualificados, a gente não cria confiança. Porque tem
uma definição, né, de confiança, como eu falei, né? Eu sou muito fã do Clóvis de Barros, e o Clóvis de Barros, ele trouxe uma vez, eu não sei se é dele a fala, mas enfim, foi ele quem trouxe, foi através dele que eu aprendi, né? E que ele dizia o seguinte, que confiança é uma certeza que a gente precisa ter sobre uma coisa que você não tem como verificar. Então, a confiança é uma coisa, né, subjetiva, é algo que você vai construir a partir do quê? A partir da história que é estabelecida. Então, se existe uma história entre vocês de não mentiras, se existe uma história entre vocês, né, de se falar sobre tudo o que está acontecendo, de se cumprir com aquilo que vocês determinam como sendo valores, né? Porque ele ainda diz uma coisa que eu achei muito legal, né? Que você constrói essa relação de confiança quando você é fiel aos valores que você diz respeitar. Então, por exemplo, se a gente diz que respeita a privacidade e ao mesmo tempo pega às escondidas o celular do nosso filho ou da nossa filha, o que vai acontecer? Você deixou de cumprir com um valor que você diz prometer. E aí, com isso, você cria desconfiança. Do mesmo jeito que se o seu filho mente, ou seja, ele disse que estava falando a verdade e aí acaba mentindo, ele acaba destruindo a confiança que existe entre vocês. E com isso, vocês acabam desconfiando e se sentindo com uma necessidade de invadir cada vez mais a privacidade deles, de controlar cada vez mais aquilo que está acontecendo com eles. Então, o que é importante, na verdade? É importante a gente negociar esses valores. Quais são esses valores? O que é importante para mim? O que é importante para ele? E a gente fazer um trabalho de construção dessa crítica. E quanto mais novos são os nossos filhos e a gente consegue conversar sobre assuntos que são importantes para o desenvolvimento pessoal dele, melhor e mais cedo a gente os ajuda para construir essa crítica sobre isso que está acontecendo com ele, né? Então, uma coisa, um exercício, né, que eu trago aqui para vocês hoje, é um exercício, né, da gente olhar o que meu filho, a minha filha está assistindo que me incomoda, né? Então, por exemplo, a Ana Paula tinha colocado que incomodava para ela, ele está assistindo coisas que poderia colocar numa situação de um relacionamento abusivo, ou pornografia, ou então uma outra circunstância, ou mesmo a que a Ana colocou, que foi, sabe, será que ele está me dizendo a verdade? Então, se você tem esse tipo de temor, né, é importante que isso seja colocado para o teu filho, né? É importante que você tenha clareza. O que está me incomodando? Nessas histórias todas que eles estão assistindo, o que me incomoda? E por que essas coisas me incomodam? Né? Que conhecimentos existem na internet, por exemplo, sobre sexualidade que me incomoda? Que tipo de situação ou que risco que existe se o meu filho está numa rede social com o seu colega ou a sua colega, o seu namorado ou a sua namorada, falando sobre sexualidade, falando dos seus desejos, falando do que eles sentem, falando do que, sabe, eles estão querendo, do que eles estão desejando. Então, qual é o risco deles estarem colocando isso? Não é? E por quê? Qual é a probabilidade, né, de ter abusadores, de ter pessoas mal intencionadas, querendo de fato machucar o seu menino ou a sua menina numa rede social, né, ou num desses sites? Então, tudo isso é importante a gente ter clareza para a gente se fazer essas perguntas e a gente escrever mesmo, porque quando a gente escreve as respostas, a gente olha com muito mais sabedoria aquilo que a gente escreveu, né? Então você escreve e olha aquilo que você colocou e nessas suas respostas vão estar embutidos os seus valores. Então, lista que valores meus tem aqui nessas situações.
e relaciona esses valores para você. Tenha clareza de que valores são esses, né, que te importam, que te interessam, que são importantes para a sua relação com o seu filho, importantes para o desenvolvimento pessoal do seu filho, uma vez que você é responsável por esse desenvolvimento dele. Então, lista esses valores, né? E você pode fazer um exercício também com eles. Como fazer esse exercício com eles é interessante, né? Mas a gente pode fazer. A gente pode, por exemplo, eu tive uma mãe que ela me mandou uma mensagem dizendo que a filha dela de 10 anos, ela pegou a filha dela de 10 anos assistindo pornografia no celular. Então, enquanto ela estava assistindo uma outra coisa na sala, quando ela chegou no quarto da menina, a menina estava lá no quarto com o celular e estava assistindo pornografia. Na hora que ela pegou, ficou desesperada, em pânico, não sabia o que fazer, não é? E nós conversamos. Então, uma das coisas e esse exercício, né, que eu fiz para ela, que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ele, né? Para vocês terem aí em mente. Então, se você pegou a sua filha assistindo, não adianta a gente brigar, tomar o celular e, sabe, eu sei que muitas vezes a gente não está preparado e esse que é o grande problema, né? É que a gente não se prepara para essas circunstâncias. E eu sei que esse despreparo da gente deixa aí a gente atônito, porque a gente, às vezes, nem imaginou que o nosso menino, a nossa menina com 10 anos de idade tivesse interesse em pornografia. Só que eles hoje vivem num mundo, como eu disse para vocês, onde eles circulam pela internet, pelo mundo presencial, de uma forma com a possibilidade de ter informações muito maior e que, portanto, a possibilidade de saber que existe pornografia e da pornografia interessar é muito grande. Por quê? Porque eles estão entrando na puberdade. E quando estão entrando na puberdade, o interesse sobre o sexo é muito alto. E esse interesse sobre o sexo vai acontecendo, não é? Exatamente a partir das primeiras manifestações que eles têm na puberdade e vai se acentuando ao longo de toda a adolescência. Então, um adolescente, independente da idade que tenha, se interessar por sexo não é uma coisa anormal. Agora, claro, a intenção e o interesse com que cada um deles se interessa por sexo é diferente. Por exemplo, uma garota de 10 anos que se interessa pelo um filme pornográfico, o interesse dela é diferente do interesse de um de 13, que é diferente do de 15, que é diferente do de 18. Então, cada um, de acordo com a sua maturidade, com a sua capacidade de perceber aquele ambiente, vai ter um olhar e um interesse diferente. Então, uma menina de 10 anos está ali curiosa, provavelmente nunca tinha visto aquilo. Então, para ela, aquilo dali era uma surpresa, aquilo dali era algo muito, sabe, diferente. Então, ela acaba se interessando por aquele conteúdo e muitas vezes, ainda nessa idade, ainda nem é por uma intenção erótica, mas por uma intenção de curiosidade, uma intenção de saber já que aquilo existe, mas ainda não saber muito bem como é que aquilo se processa. Então, nessa hora, é importante, né, que a gente procure entender o que ela já sabe sobre isso. Então, filha, o que é que você assistiu? Você está assistindo isso daqui? O que é que você viu? Como é que você chegou aqui? Né? Claro, não são perguntas que a gente vai desencarrilhar, né? E sair perguntando uma atrás da outra, né? Como se fosse como é que chama? Uma bateria de perguntas. Não. Faz uma, ouve. Faz outra pergunta, ouve o que é que ela diz. Então, filho, o que é que você está assistindo? Pega. Não precisa ter medo. Se ela ficar nervosa, se ela ficar angustiada, pedir desculpas, ficar, sabe, com medo. Não precisa ter medo, nem precisa nada. A mãe só quer saber o que é que você está vendo. Ah, você está vendo isso aqui? O que é que você viu? Como é que você chegou aqui? Veja que é diferente essa entonação do tipo, como é que você chegou aqui? O que é que você está vendo? Dá isso aqui para mim. Quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente já bloqueou o diálogo. A gente já gerou o medo.
a gente já gerou a insegurança, a gente já gerou uma condição de não diálogo nesse momento, não é? Então é a gente saber o que ela entendeu daquilo que ela viu. Ah, Helene, o que é que eu digo? Não sei, depende do que ela viu e depende do que ela entendeu que ela viu. Né? Então, escuta. O maior fonte, né, a principal fonte do seu conteúdo nessa conversa com a sua filha ou seu filho é o que você escuta deles. Então, ela vai te dizer, se ela sentiu segurança que pode conversar com você, que você não vai castigá-la, que você não vai colocá-la numa situação que a deixa angustiada, ela vai colocar essa situação para você. E de acordo com o que ela entendeu, a gente, com o conhecimento que a gente tem sobre a pornografia, sobre o que isso implica na vida de um adolescente, principalmente um adolescente naquela idade, a gente orienta, a gente vai dizendo o que acontece, se aquilo que ela viu de fato era real, se aquilo que ela viu era uma montagem, se aquilo que ela viu era uma coisa que não era para ela ver, por que não era para ela ver, né? Qual era o mal, né, que essa visualização pode trazer na vida dela, né? E aí a gente pode ir desencadeando aí uma conversa, um diálogo, né, com esse filho ou com essa filha, né? E aí perguntar para ela, mas filha, me conta, e você com isso aprendeu alguma coisa? Me conta o que é que você aprendeu. E ela vai te contar o que é que ela aprendeu. Agora, uma coisa é fato, a gente tem que ter preparação e condição para ouvir o que a nossa filha disser que aprendeu ou que o nosso filho disser que aprendeu. Pra gente, e ter conhecimento para a gente poder fazer toda essa como é que a gente diz? Poder contrabalancear, né, o que está acontecendo com eles. Então, o que eles estão dizendo ali que aprenderam. Né? Então, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa estar preparado para poder ouvir isso que eles têm para nos dizer, né? E poder fazer dessa situação uma oportunidade de uma conversa muito rica, que é uma conversa que tem como objetivo o quê? Produzir o desenvolvimento da crítica do seu filho. Né? Produzir a capacidade dele poder identificar uma situação de risco, de identificar uma situação que pode estar colocando a vida dele numa situação de risco, ou mesmo o desenvolvimento pessoal dele em risco. Né? Então a gente podemos perguntar, você sabe qual é o risco, né, de assistir um conteúdo como esse? E ouve. Né? Você pode perguntar, tem pessoas no mundo que não são pessoas boas, que são pessoas que invadem esse tipo de espaço e se percebe que ali naquele espaço tem criança, tem adolescente, tem pessoas que não estão sabendo ainda como lidar direito com aquela situação que eles estão ali assistindo, são pessoas que podem se aproveitar. Então, qual que é a chance que ela imagina de ter uma pessoa como um abusador sexual, como alguém que pode se passar por outra para tirar vantagem dela? Qual é a chance que existe quando, por exemplo, ela entra num site de pornografia, disso acontecer com ela? E aí vocês conversam. Ouve o que ela vai dizer. E você vai complementando a falta de conteúdo que, obviamente, ela tem por conta da sua idade, por conta da sua maturidade. Sem que a gente aponte o dedo, nem sem que a gente diminua os nossos filhos, sem que a gente bote os nossos filhos numa situação, sabe, degradante. Porque aí eles não voltam, eles vão mentir, eles vão esconder, eles sabem, minha mãe acha que é tudo bobagem, minha mãe acha que isso daí é uma coisa, sabe, de gente que não presta, e se ela me pega vendo isso, ela vai deixar de gostar de mim, ela vai deixar de me admirar, né? E a gente perguntar no final de toda essa conversa, perguntar para a nossa criança, para o nosso adolescente, o que ele entendeu disso tudo que a gente conversou. Faz um resumo, né? O que ele entendeu daquilo que ficou conversado. E aí você vai poder, então, a partir daí, estabelecer uma negociação. Criar as regras em conjunto com a sua filha, em conjunto com o seu filho, para que eles possam
ter atitudes que sejam positivas para a vida deles frente ao celular. Aqui eu trouxe o tema da pornografia, gente, mas isso pode ser feito com qualquer tema ligado não só à sexualidade como outros, mas eu falo aqui da sexualidade porque é o meu espaço, né? É sobre o que eu sei falar. Então, a gente está aí, mas isso pode ser em termos de bate-papo com alguém, você pode fazer esse mesmo exercício com, sabe, no filme que eles estão assistindo, enfim, no conteúdo que vocês estão ali vendo que ele está assistindo e que vocês não gostariam que eles assistissem, porque aquilo fere determinados valores que vocês tenham e que vocês não gostariam que eles e que, aliás, que vocês gostariam que eles levassem em consideração e que eles tivessem também esses mesmos valores. Então, para você poder construir, você precisa fazer essa negociação. Então, eu fiz questão de hoje trazer aqui um exemplo, né, de negociação, de como a gente pode fazer uma negociação com os nossos filhos, no sentido da gente ter como objetivo dessa conversa, ter como objetivo dessa circunstância, não a proibição, mas sim o desenvolvimento da crítica, né, do pensamento crítico do nosso adolescente. É com isso que a gente vai conseguir, né, que eles percebam as situações de perigo, é com isso que a gente vai conseguir que eles saibam se sair de uma circunstância como que seja de risco, e é assim que a gente vai construir esse vínculo de confiança, quando a gente é capaz de dialogar de fato com o nosso menino ou com a nossa menina e fazer uma negociação com regras criadas não apenas por nós, mães ou pais, mas criadas também por eles, porque quando eles participam dessa negociação, é muito mais fácil deles cumprirem aquilo que ficou prometido, diferente de quando eles não participam, porque aí quando eles não participam, né, foi minha mãe que definiu, foi meu pai que definiu, eu não disse que eu topava isso, né? Então, quando você não estiver presente, eles não vão obedecer. E quando puderem, vão esconder, quando puderem, vão apagar, e a gente nunca vai saber se aquilo que eles estão dizendo é verdadeiro ou não. Para você ter filhos verdadeiros, né, você precisa criar a confiança com eles, para poder enxergar essa confiança. Então, é muito importante, tá? Então, por isso que eu fiz questão de trazer hoje aqui esse exercício, né? E na próxima semana a gente tem, então, aí o Pergunte para Lena. E eu deixo aqui, então, como um exercício para vocês escrever com seus filhos essa rotina de convivência no mundo digital. Escreve com eles, vê o que é que eles estão assistindo, né? Como que vocês podem fazer daquilo que eles estão assistindo que você não gostaria que eles assistissem, seja em termos de tempo, seja em termos de qualidade do que eles estão vendo, né? O que e como vocês podem estabelecer essa rotina do mesmo jeito que você estabelece a rotina no presencial. De manhã tem que acordar, tem que escovar o dente, tem que trocar de roupa, tem que ir para a escola, tem que isso, tem que aquilo, você não estabelece. Tal hora é hora de almoço, tal hora é hora disso. A mesma coisa precisamos fazer com os nossos meninos e as nossas meninas nesse mundo digital. Noto que os filhos querem agradar-nos. Às vezes não contam algumas coisas com medo de nos desiludir. Exatamente, Ana. Esse é um dos motivos, né? E é um motivo muito importante. E a gente precisa estar atenta a essas colocações e mostrando para eles que a gente é capaz de ouvir coisas que mesmo que a gente não concorde, a gente conversar a respeito e estabelecer uma conversa, de ouvir por que eles concordam e dizer o porquê que a gente discorda ou a gente concorda com um outro tipo de postura, tá bom? Então, gente, nosso tempo aqui já findou, né? E eu estou aberta, então, para perguntas de vocês na próxima semana. Eu Pergunte para Lena, às 13 horas. Eu estarei aqui para a gente conversar. Tragam suas perguntas, façam suas rotinas, escrevam suas rotinas de convivência com o mundo digital com seus filhos e tragam aqui que situações são mais difíceis para vocês negociarem.
né? O que está acontecendo, o que mais o que seus filhos mais veem, como é que eles estão vendo esse mundo digital, e vamos conversar a respeito dessas questões na próxima semana, às 13 horas. Na próxima quinta-feira, às 13 horas, eu estou aqui de volta. Até lá!